Nosso tópico nessa hora é a nomeação de inventariante. O que é isso, prof? E qual a sua necessidade? Se eu estou pensando em encaminhar um inventário extrajudicial, precisa ou não precisa nomear um inventariante? É isso que nós vamos ver a partir de agora nessa aula. Vem comigo, prof. Eliane Blasquese, e nós vamos já verificar em todas as situações como nós necessitamos ou não fazer a nomeação do inventariante. Como no inventário judicial, também no extrajudicial deve haver a nomeação de inventariante, que vai ser aquela pessoa que vai ser autorizada a representar o espólio perante onde se fizer necessário, instituições, órgãos, em todos os locais em que se precisar verificar administrativamente ou, se for o caso, no inventário judicial, até mesmo judicialmente. Na resolução 35 do CNJ, que veio fazer a regulamentação da Lei 11.441, nós temos a explicitação no artigo 11 da necessidade da nomeação do inventariante. E esse artigo 11 diz o seguinte: é obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública do inventário e partilha, para representar o espólio com poderes de inventariante no cumprimento de todas as obrigações, sejam elas ativas ou passivas, que estejam pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no artigo 617 do CPC. O que isso quer dizer? Lá no artigo 617 do Código de Processo Civil, existe uma ordem em que o juiz aceitará a indicação do inventariante ou não. Quando nós tratamos de inventário extrajudicial, nós não precisamos seguir esta ordem. Inclusive, pode ser nomeado por aqueles interessados, pelos herdeiros, pelo cônjuge ou companheiro que vai participar também, como meeiro ou como herdeiro. Pode ser nomeado até mesmo uma pessoa que não faça parte integrante daquele inventário, quer dizer, que não vai receber nada no inventário. Pode ser nomeado, então, como inventariante. E isso vai ser feito na própria escritura pública de inventário, ou poderão tanto o meeiro quanto os herdeiros nomear em escritura pública um inventariante. E essa nomeação pode ser feita numa escritura pública antes da partilha ou da adjudicação de bens. O que quer dizer? Se eu precisar comprovar que há um inventariante no meu inventário extrajudicial, digamos, perante um banco, perante a Receita Federal, ou qualquer outra situação, perante credores, por exemplo, eu posso comparecer em cartório, junto com o advogado, quer dizer, todos os herdeiros, seus cônjuges, se for o caso, ou companheiros, e o advogado assistente pedir, solicitar a lavratura da escritura pública de nomeação de inventariante. Esse inventariante que será nomeado, conforme eu expliquei para vocês, pode então representar o espólio perante bancos, onde for necessário, e inclusive para uma situação que é bastante usada, é para quando existe obrigações a serem cumpridas pelo espólio do falecido, que foi obrigações que foram assumidas pela pessoa falecida, como, por exemplo, a obrigação de outorgar uma escritura pública de venda, que a pessoa, enquanto era viva, se obrigou num contrato de promessa de compra e venda, por exemplo. Também pode esse inventariante, além de tudo isso, pode fazer o levantamento de valores perante bancos ou perante onde seja necessário, porque o artigo diz que pode fazer o levantamento de quantias
para pagamento do imposto devido e dos emolumentos de inventário, mas não diz que seja necessariamente em banco, né? Pode ser perante um credor do espólio. E quando é feita essa nomeação de inventariante, tem-se como o termo inicial do procedimento inventário extrajudicial, que deve ser realizado dentro dos 60 dias seguintes à nomeação. Então, né, tenham sempre essa visualização que no momento em que eu nomear o inventariante, dentro do próprio documento de nomeação de inventariante, principalmente se for no Rio Grande do Sul, e alguns estados têm normativas semelhantes, normativas estaduais, no Rio Grande do Sul diz que devemos, né, colocar na própria escritura pública de nomeação de inventariante a declaração do viúvo e dos herdeiros, que eles sabem, que estão cientes de que eles têm o prazo máximo para fazer a escritura definitiva de partilha, de inventário e partilha, tem um prazo máximo de 2 meses. Isso está previsto em provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Alguns outros estados têm uma normativa semelhante. Então, dependendo do estado onde você está, deverá verificar com relação a essa situação, que no momento em que se nomear por escritura pública, essa obrigatoriedade de colocar ou não que tem esse prazo de 2 meses. Né? Até porque a maioria dos estados vai acompanhar aquilo que diz, né? E que decorre da própria resolução 35 do CNJ. Por que é preciso nomear um inventariante ou é obrigatório nomear um inventariante no inventário extrajudicial antes da lavratura da escritura? Não é obrigatório. Lá no inventário é preciso fazer a nomeação lá no início do inventariante, que vai prestar o seu compromisso. O inventariante nomeado no cartório também presta compromisso na própria escritura pública de bem, né, cumprir essa sua obrigação. Mas, e se eu não quiser nomear antes do inventário? No inventário será nomeado o inventariante. Aí sim, obrigatoriamente vai ter que ser nomeado na escritura de inventário. Antes, somente se eu tiver necessidade, então, de fazer essas verificações perante as instituições, digamos, eu preciso ver quanto de gado, quais as ações, quanto de dinheiro essa pessoa tinha. Então, isso só vai ser, não pode ser informado para qualquer pessoa, né? Vai ser informado para o inventariante, dizendo, olha, vai chegar, por exemplo, no gerente de contas, vai dizer, olha, eu preciso do extrato porque eu vou fazer inventário. Preciso saber o que tinha depositado. Então, nessas situações, né, o inventariante vai poder, então, fazer todas as tratativas, juntar os documentos necessários para a lavratura do inventário por escritura pública, que muitas das vezes precisa disso, e também agora, né, por força do que determina a própria lei, se for necessário, ele vai fazer a retirada de valores perante bancos ou perante credores, onde o falecido tenha créditos a receber, para fazer o pagamento do imposto do inventário e também das despesas necessárias para cartório, advogado, etc. e tal. Então, com relação a essa situação, hoje ficou bastante facilitado, porque anteriormente o que se fazia? Tá? A pessoa queria encaminhar um inventário extrajudicial, só que deparava-se com o seguinte: tem ITCD ou ITCMD, conforme o estado, né, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. A sigla diverge de um estado para outro, mas é o imposto que é estadual, que diz respeito ao causa-mortes e que
deverá ser recolhido no inventário extrajudicial em ato anterior à lavratura da partilha. E para receber, cada herdeiro retirar os valores que estão, né, à disposição da pessoa falecida, ele precisa levar o seu formal de partilha. Aí não tem o formal de partilha. O que ele faz? Ele nomeia o inventariante e diz que o inventariante poderá representar perante instituição ou perante pessoa tal para receber valores para fazer o pagamento. Na própria nomeação de inventário pode ser feito isso aí, decorrente do ITCD ou ITCMD no valor de X, dos emolumentos e dos honorários no valor de Y. Então está autorizado ali e com isso a pessoa vai e recebe esses valores, faz os pagamentos, o que depois deverá ser devidamente comprovado na escritura de inventário, mas facilitou bastante porque hoje nós não precisamos mais, então, requerer, né, através de alvará judicial, a liberação de valores para depois entrarmos extrajudicialmente para fazer o inventário. Então, essa facilitação da nomeação de inventariante para todas essas situações trouxe, né, uma forma de mais rapidamente podermos realizar esses instrumentos e resolver a situação dos nossos clientes. Viu? Vejam só, e vocês sabiam disso? Aqui vocês verão essas situações em que nós poderemos resolver extrajudicialmente para que nosso cliente seja beneficiado e, obviamente, quem vai receber os seus honorários também receba de uma forma bem mais rápida, bem mais prática do que nós comumente faríamos perante o Poder Judiciário. Nossa aula de hoje termina aqui. Encontro vocês na nossa próxima aula.